Olá, pessoal. Nós vamos trabalhar hoje a relação entre a morfologia e a histologia vegetal. Quando a gente fala de morfologia, ela vai estar estudando as estruturas, a formação dessas plantas, né, relacionada mais com a forma, que é o ramo da botânica, na verdade, que tem a função de documentar, na verdade, as plantas, né, de forma estrutural, mostrando as suas estruturas, e também vai auxiliar, né, na classificação dessas plantas. Nós também vamos trabalhar a histologia vegetal, que é o estudo, né, dos tecidos vegetais, em que a gente vai compreender alguns tecidos, né, levando em consideração, é claro que os tecidos são o quê? É uma formação de um conjunto de células, que elas vão desempenhar uma determinada função, e a gente vai perceber também que existe um crescimento primário e secundário nas plantas. Então, para isso, a gente vai estar trabalhando um pouquinho dessa histologia. Aqui nós temos, né, mostrando as partes, né, que compõem uma folha. Porque uma folha em si, ela é formada por partes externas, né, e partes também internas. Nessa parte mais externa aqui, nós temos a epiderme. Então, a folha possui a epiderme, que é a camada, né, formada por células justapostas, que na verdade é onde a gente encontra algumas células anexas, tais como os estômatos. E também a gente pode também ressaltar que existe uma camada de proteção, uma camada serosa, que é a cutícula, que também faz parte do processo de transpiração. Ocorre uma perda de água nessa parte também. Além disso, né, nós temos a camada do parênquima palissático, que na verdade o parênquima é um tecido que tem a função de armazenamento de substâncias. Além de armazenar, ele também está relacionado com o processo de fotossíntese, porque existem vários cloroplastos, né, imersos a esses tecidos. Bom, nós temos também aqui o cilindro vascular, que é composto pelos vasos condutores. Lembra lá? Xilema, floema. Lembrando que o xilema é um tecido, né? É um tecido geralmente mais interno, né? Que vai abrigar células já mortas. E o floema, que é um tecido que vai abrigar células vivas. Todos os dois formam um cilindro, né? Um cilindro que vai conduzir as seivas. Bom, abaixo nós temos aí também a presença de tecidos do tipo parênquima, só que é um tecido do tipo parênquima lacunoso, porque vai existir é, alguns espaços entre essas células do parênquima que vai permitir a passagem também de, do, de gases, né? No caso, vai haver uma troca gasosa aí, né? Além disso, também a passagem de água. Geralmente, o parênquima lacunoso ele é composto em maior quantidade de água. Aqui nós também podemos ressaltar os estômatos, né, que estão presentes tanto na epiderme superior quanto na epiderme inferior da folha, ou seja, em cima ou embaixo. Aqui nós temos mostrando a morfologia da folha. A gente falou um pouquinho, né, dos tecidos e agora nós temos a morfologia, que é aquela parte, a parte estrutural daquela folha, em que a gente observa a presença de uma estrutura chamada bainha, que é o local que vai haver um contato entre o caule e a folha. Além da bainha, podemos também ressaltar as estípulas, né, que são, na verdade, estruturas que ficam ligadas geralmente ao pecíolo. Essa estrutura aqui que vai dar resistência ou sustentação de alguma forma para a folha, chamada pecíolo. E aí tem a parte laminar da folha, que ela é larga, né, geralmente larga, tem alguns exemplos de estreitas também, geralmente ela é larga, e que tem vários feixes, né, várias nervuras que vão abrigar os vasos condutores. Essa parte laminar aqui é chamada de limbo. Aí existe, é claro, as folhas completas, incompletas, né? Aquelas folhas que às vezes não tem a presença desse pecíolo, né? Que elas já são
elas já são ligadas diretamente ao caule, que são chamadas folhas sésseis, né? Tem aquelas folhas invaginantes, que vai ser diretamente também ao caule. E nós temos também o quê? Uma variedade, né, de espécies de plantas, por isso temos uma variedade também de estruturas, né, que vão estar relacionadas com essa inserção da folha, com o formato da folha. Aqui nós temos os tecidos, né, numerados, tecidos que vão compor a folha. Primeiramente, já tinha falado, né, naquele primeiro slide, que aquela camada de cera, que é a camada superficial, no caso, fica bem na superfície, só que ela é uma camada que vai, de alguma forma, proteger contra a desidratação, mas não vai ser 100%, porque ainda vai passar alguns vapores de água, que é a cutícula. Aí nós temos, né, abaixo da cutícula, temos a epiderme, que são as células justapostas, que tem a função também de proteção. E aí nós temos depois o parênquima parissático, que é o parênquima que as células estão mais próximas entre si, que também está relacionado ao processo de fotossíntese, porque aqui abriga vários cloroplastos, né? Aqui nós temos a presença dos cloroplastos e clorofila. E aqui nós temos, né, também o parênquima lacunoso, igual a gente já tinha falado, né? E aqui a epiderme inferior, que é a parte bem abaixo, né, da folha. E aí nós temos uma abertura aqui. Essa abertura é o estômato, onde mostra, né, a entrada de gás carbônico, saída de gás oxigênio, então as trocas gasosas, aqui é mostrado. E nós sabemos que os estômatos apresentam células guardas, que são aquelas células que abrem e fecham, né, permitindo a saída de vapores de água ou entrada de alguns gases, né? Nós temos aqui o xilema, né, que é o cilindro vascular, o xilema e o floema, que vão compor os vasos condutores, que vão conduzir e levar a seiva, que vão, de alguma forma, fazer com que ela se alimente, que é chamado feixe vascular. Bom, agora em relação aos tecidos vegetais, que é a parte da histologia que estuda os tecidos vegetais, nós temos aqui os tecidos divididos em tecidos meristemáticos ou embrionários. Por quê? Que são células, na verdade, que formam esses tecidos que ainda não passaram por um processo de diferenciação. Então, por isso que a gente fala que formam os tecidos meristemáticos, né, do tipo primários. Tem também, além disso, eles podem formar os secundários. Bom, nós temos aqui o exemplo, né, da protoderme, que é, na verdade, um tecido que vai revestir, né, reveste externamente o embrião e que vai dar origem à epiderme. Esse tecido, ele vai servir como revestimento e o início, na verdade, para ocorrer a formação da epiderme. Pró vem de primeiro, então, primeira, entre aspas, primeira epiderme que vai surgir na planta. Então, um tecido primário, meristemático primário. Além da protoderme, tem também um meristema fundamental. Ele vai se formar abaixo da protoderme e vai dar origem ao córtex. Nesse córtex, a gente vai encontrar o parênquima e os tecidos de sustentação, como o colênquima e o esclerênquima. Quando a gente fala de tecidos de sustentação, a planta consegue fazer vários, né, vários movimentos. Isso por quê? Porque tem que haver um tecido que é chamado de colênquima, que vai permitir esse movimento, o movimento dos galhos, de descer e subir, né, dos galhos e não quebrar. E no caso do esclerênquima, são formados por células já mortas, então a gente pode dar o exemplo do esclerênquima, é algumas fibras, né, que a gente observa nos frutos, por exemplo, a manga em si, tem várias linhas, né? Aquelas linhas a gente fala de fibras, e elas são formadas de esclerênquima, ela é esclerênquima. Bom, além disso, nós também podemos citar o procâmbio. Esse procâmbio, ele vai dar origem aos tecidos vasculares. Quando a gente fala de tecido vascular, procâmbio é o feixe vascular, tecidos vasculares, xilema
e floema. Bom, além disso, eu tenho caliptrogênio, que também está relacionado a esses tecidos meristemáticos primários. Bom, no caso aqui que a gente fala de tecidos meristemáticos secundários, a gente pode citar o câmbio, né? No caso, quando a planta passa por um processo de diferenciação suas células, o meristema lá passa por um processo de diferenciação, ele vai dar origem ao tecido meristemático secundário. E isso vai fazer com que ocorra o crescimento em espessura da planta, porque até em si o caule de algumas plantas, eles são esverdeados, mas com o passar do tempo, esse processo de diferenciação, ele começa a aumentar o seu diâmetro e a cor também muda. Por quê? Porque os tecidos vão passar a ser tecidos adultos. Então, os tecidos meristemáticos é o câmbio filogênio. Quando a gente fala de câmbio, o câmbio está relacionado com os feixes vasculares, que é o xilema e o floema, que vão passar de primários para secundários. Além disso, também nós podemos citar o felogênio. Esse felogênio, ele vai originar o suber e a feloderme. Nesse caso aqui, esses tecidos, eles vão originar, né, estruturas, tecidos mais adultos que vão, de alguma forma, proteger ainda mais aquelas estruturas vegetais. Suber, feloderme, tudo isso aí são tecidos de revestimento. São localizados, né? No caso aí, vai fazer parte do tecido de revestimento, tal como a epiderme. Além disso, nós podemos dizer que, além dos tecidos meristemáticos primários, secundários, aí tem os tecidos adultos ou permanentes, que vão permanecer sempre naquela planta. Esses tecidos permanentes, tal como a gente pode estar citando, existem os chamados de tecidos permanentes de revestimento ou de proteção, que é aquela parte mais externa, que a gente vai possibilitar ver aquelas células justapostas, formando a epiderme, aquela camada mais externa, que vai dar origem, na verdade, a um tecido de proteção. Além disso, percebemos também que existe lá na epiderme uma estrutura mais externa ainda, que forma aqueles tecidos mortos, que é o suber, tal como a casca. Quando a gente fala assim, a casca do caule, a casca daquela árvore, significa que é o suber, que é o quê? É um tecido que é morto. Além do tecido de revestimento, né, que no caso a gente pode dizer que a epiderme é uma delas, tem também a periderme. Nós temos aí, na epiderme, que é o tecido de revestimento, algumas camadas de células, e nessas células da epiderme secretam o quê? A substância que é cutina. A cutina é que vai formar aquela estrutura, né? Aquela estrutura cheia de lipídios que vai impedir a perda de água excessiva por transpiração. É aquela cutícula que a gente já tinha falado. Bom, em relação também à epiderme, a gente pode ressaltar que nela, naquele tecido de revestimento, existem os estômatos, que a gente já falou, que promove as trocas gasosas, promove também a respiração, né, auxilia no processo de fotossíntese. Existem também os hidatódios, que é aquelas que a gente tinha falado, né, que é aquelas bordas das folhas que vão eliminar aquelas gotículas de água quando a planta está super concentrada de água, né, tem muita quantidade de água, então vai liberar através dos hidatódios aquelas gotículas de água. E na epiderme também a gente pode ressaltar que lá existe os tricomas. O que são os tricomas? É como se fossem pelinhos, né? Pelinhos que principalmente a gente observa muito isso naquelas plantas do cerrado, tem vários pelinhos. Aqueles tricomas, eles têm a função de reduzir a perda de água pelos estômatos, porque
eles impedem, né, com que ocorra muita perda de água. Então, é uma forma também de adaptação de algumas plantas. Existe também da epiderme os pelos absorventes, são bem parecidos, né, com aquelas pelos presentes na raiz. E também vai auxiliar de alguma forma na absorção de água e de sais minerais. Bom, e por fim, existem os acúlios. Os acúlios são, na verdade, erroneamente confundidos com espinhos, porque os acúlios, eles são estruturas que podem ser destacadas facilmente, diferente dos espinhos. A roseira é um exemplo, né, de planta que possui acúlio. Aqueles que erroneamente a gente fala que são espinhos da roseira, que lá são acúlios. Por quê? Porque são estruturas pontiagudas e rígidas. Eles conferem uma certa proteção para aquela planta, mas eles são fáceis de destacar. Agora, se a gente for tentar arrancar o espinho de uma laranjeira, é difícil. Por quê? Porque, na verdade, aquela estrutura em si, o espinho faz parte de tecidos mais internos e não da epiderme. Por isso que a acúlia é mais fácil, porque ela fica só o quê? Na parte superficial, só na epiderme. Bom, a periderme é um tecido vivo, então é que vai revestir as raízes com crescimento secundário. Então, aquelas raízes que têm presença de estruturas um pouquinho mais rígidas, é por causa da periderme, para proteger ainda mais aquela raiz. Bom, além disso, nós podemos citar que existem os tecidos, né, de sustentação. O que seria um tecido de sustentação? Que vai dar sustentação para aquela planta, que vai fazer com que aquela planta consiga continuar com aquela mesma estrutura, né, que ela não vai cair direto no solo. Então, tem uma certa rigidez em relação aos processos, né, dos vegetais. Bom, o exemplo de tecido de sustentação é o colênquima e o esclerênquima. Tá? Como eu já tinha falado, o colênquima é constituído por células vivas, né? São células jovens, que são alongadas, ricas em celulose, e elas ficam geralmente, né, essas células, logo abaixo da epiderme. Então, geralmente a gente encontra o colênquima abaixo da epiderme. Bom, além do colênquima, que no caso é um tecido de sustentação, nós temos o esclerênquima, que é um tecido também de sustentação, só que tem um diferencial. Ele é formado por células mortas. E essas células mortas são ricas em lignina, que é uma estrutura mais rígida, né? Que vai estar presente principalmente nas partes mais antigas das plantas. A gente pode citar, né, no caso eu tinha falado, aquelas estruturas mais assim rígidas, até do fruto mesmo, né, é formado de esclerênquima. Por que as árvores em si, elas conseguem movimentar seus galhos e depois voltar ao normal? Porque, na verdade, existe o quê? O colênquima, que dá essa flexibilidade, e ao mesmo tempo tem o esclerênquima, que dá uma certa rigidez. Bom, nós temos também, né, dentro lá da histologia vegetal, os tecidos, né, permanentes do tipo condução de seiva, que são aqueles tecidos formados pelos vasos condutores. Entre eles, no caso, o xilema é um deles, que é rico em células mortas, né, ele é formado de células mortas, e o floema de células vivas. Eu não vou falar muito, vou falar a respeito deles não, que a gente já tinha falado anteriormente, né, lá nas outras aulas de fisiologia. E aí nós temos os tecidos de preenchimento, ou parênquima. Esse parênquima clorofiliano, ele é encontrado nas folhas, né, em locais que estão, parte da planta que são verdes, né, rico em clorofila, e eles podem ser dois tipos. Tem o palissático, o parênquima clorofiliano, e no caso, assim, o clorofiliano, ele vai estar relacionado mais com o processo de fotossíntese. E já o parênquima de reserva, que é o segundo parênquima, ele pode ser subdividido em amilífero, que ele vai armazenar o amido, o parênquima aerífero, que vai armazenar
ar, ou aquelas plantas que conseguem flutuar na superfície da água, que a gente observa que elas são, às vezes, elas, elas têm uma quantidade de ar dentro das suas estruturas vegetais, é porque lá é composto, né, do parênquima aerífero. Além disso, tem também o parênquima aquífero, que é aquele parênquima que vai abrigar muita quantidade de água, ele vai armazenar água. É comum a gente observar o parênquima aquífero nas xerófitas, que é um tipo de planta que vai geralmente ter que reservar o máximo de água possível. Bom, voltando aqui no parênquima amilífero, ele vai armazenar amido. E esse amido a gente pode observar nos tubérculos, né? Como a batata. A gente pode observar também um amido em algumas raízes, como a cenoura. Então, aqueles locais onde há armazenamento de amido, é porque é rico em parênquima amilífero. Bom, aqui nós temos, né, voltando aqui na morfologia, nós temos aqui um corte, né, de um caule, mostrando a diferença entre um caule de uma dicotiledônia e do caule de uma monocotiledônia. O que a gente observa aqui em si? Primeiramente, né, uma monocotiledônia, a gente vai perceber que que as monocotiledôneas, os vasos condutores estão dispostos de forma aleatória, não tem uma certa organização. Então, eles estão presentes em todos os espaços aqui desse caule. E já nas dicotiledôneas, não. Eles têm o quê? Eles formam cilindro, né? Eles são mais organizados, formam cilindro. Aqui nós temos a morfologia, né, que mostra a estrutura de uma raiz. Uma raiz, ela é formada de raízes principal, né? No caso, tem uma raiz principal. No caso, quando a gente fala de uma raiz principal, é uma raiz pivotante. E nós temos também a presença de raízes, né, secundárias. Então, o caso aqui dessa raiz em si é um exemplo de raiz do tipo dicotiledônea, porque a gente observa a presença de uma raiz principal, que ela é mais espessa, né, o diâmetro é maior, e as raízes secundárias, que na verdade são bem menores em relação ao diâmetro, né, da raiz principal. E aqui nós temos a divisão em zonas. A primeira zona aqui é a zona suberosa, é onde a gente observa algumas ramificações dessa raiz, é onde ocorre a formação das raízes secundárias. E também tem a zona pilífera, é onde que vem o quê? A inserção dos pelos daquela raiz. Com a inserção desses pelos, vai promover ainda mais o processo de absorção de nutrientes. O que seria essa absorção de nutrientes? Água e sais minerais. Então, a raiz é um órgão em que a gente observa que, além de ter a função de fixação e sustentação, ela vai estar relacionada também com o processo de absorção de água e sais minerais. Aqui tem a zona de alongamento. Essa zona de alongamento vai possibilitar com que ocorra o crescimento, né, dessa planta, dessa raiz. E aqui, próximo do ápice aqui, nós temos a zona meristemática, que é constituída de tecidos jovens, né, em processo de divisão celular, intensa mitose. E essa mitose em si vai resultar em quê? Em várias células para formar os tecidos primários, depois formar os tecidos secundários. E bem aqui no ápice dessa raiz encontra-se a coifa. Essa coifa é uma estrutura que vai proteger, de alguma forma, a raiz, o ápice dessa raiz. Então, ela tem essa função. Aqui nós temos, né, para falar um pouquinho da histologia, o meristema apical, que vai estar relacionado com o ápice, que é onde tem vários
células jovens, a coifa, no caso que é o tecido, né, um tecido a mais de proteção para essa raiz. Aí nós temos a protoderme, essa protoderme está relacionado com a formação da epiderme, que vai formar a epiderme, e o meristema fundamental, né, formado também de células, células que geralmente está já no processo secundário, e o procâmbio, que é onde vai estar localizado os feixes vasculares, xilema, floema. Bom, então é isso, em relação eu falei um pouquinho, né, sobre a morfologia e histologia, nós só não ressaltamos a flor em si, porque a gente já tinha falado anteriormente a respeito das flores, né, que compõem as estruturas que formam a angiosperma, que é um grupo de planta, né, digamos que seja um grupo de planta mais complexo em relação aos outros, e que, no caso, origina os frutos, né? Então, em relação a isso, a gente já tinha falado. Então, qualquer dúvida, é só entrar em contato e até mais.